Então vamos aqui para um exemplo aqui, tá? Então suponha que você tenha essas chaves aqui, você tenha essa tabela aqui. Como é que a gente fazia antes para colocar essas chaves aqui nessa tabela? A gente usava, por exemplo, essa função aqui, claro, que é xmod 5. Aqui eu estou dizendo que é o meu a galinha, tudo bem? Então essa função aqui é o que a gente utilizava antes, a galinha de x. Então vamos aqui ver como é que acontece, né? Aliás, como é que acontecia e quando der colisão a gente vai pensar como é que a gente vai resolver utilizando o cálculo em vez de ponteiro. Tudo bem? Então, quando eu for acrescentar o 6 aqui, então ele vai vir para a posição 1. Então, simplesmente coloco ele na minha posição 1. Lembrando que é, essa forma aqui que a gente está fazendo agora, ela é bem semelhante ao, ao nosso tratamento de colisão ou encadeamento interno, tudo bem? Eu vou usar a minha tabela para endereços e colisões, tudo bem? Então, quando der alguma colisão, eu vou utilizar a mesma memória da tabela, tudo bem? Então, foi lá para a posição 1, tá? Então, quando eu colocar o 11, eu sei que vai dar colisão também, porque ele vai ter que ficar nesse espaço aqui que já tem um 6. Tudo bem? Então, como é que eu posso fazer um cálculo aqui para saber outra posição da tabela? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é como é que a gente vai é, onde é que a gente vai colocar esse elemento, né? Tipo assim, se vai ser próximo desse endereço 1 aqui, se vai ser distante, se vai ser... Porque assim, antes a gente pensou como, eu estou aqui nesse endereço 1, é interessante que eu deixe as chaves que deem colisão aqui perto desse endereço. Por exemplo, na posição 2. Esse foi o nosso pensamento que a gente tinha anteriormente e que a gente pode usar ele para cá, para esse exemplo agora, tá? Então, suponha que eu queira colocar nessa posição 2 aqui. Eu não vou ter mais ponteiro para chegar no 2. Eu só vou poder usar cálculo. Então, qual é o cálculo que eu vou fazer para partir do 1 e chegar até a minha posição 2? Ora, professor, é muito fácil. Soma 1. Então, se esse aqui deu o hash linha de x, então, esse aqui de baixo é muito fácil, é só você somar 1. Então, fica hash de x mais 1. Então, quando eu vier aqui nesse espaço de memória, eu vou ver que ele está nulo, tudo bem? E eu vou colocar o 11 lá, ok? Então, vamos lá, continuar. O 21, como é que eu vou fazer o 21? Eu vou lá aplicar a minha função anterior que eu tinha, que é o hash linha de x, tudo bem? Que é o xmod 5. Aí eu vou ter que colocar na minha posição 1. Só que eu vejo que o 6 já está nessa posição 1. Tudo bem? Aí, então, eu vou ter que ir para o próximo compartimento sem utilização de ponteiro. Ora, eu sei que o próximo assim, a ideia que eu estou pegando é sempre o próximo compartimento da tabela. Então, basta somar com 1, que eu vou ter o 2. Tudo bem? Então, quando eu chegar lá, eu vou ver que o 11 já está nessa posição. Ou seja, eu já estou usando a minha segunda posição. Agora, como é que eu faço para chegar na próxima? Basta somar 1 a esse cara aqui de cima. Tudo bem? Então, eu fico com h de x mais 2. Tudo bem? Então, quando eu ver aqui na minha posição 3, tudo bem? Eu vou ver que está lambda, né? Então, eu vou colocar o meu 21 aqui. Então, lambda ele vai sinalizar que não tem nenhum elemento lá. Tudo bem? Então, e o 26 eu vou seguir a mesma ideia. Eu vou ver primeiro para a minha posição 1, que é o meu h' de x. Aí eu vou ver que o 6 está lá. Tudo bem? Então, eu vou fazer um cálculo para ver quem é o próximo. O próximo é o cara que está
o H' de x mais 1. Então, eu vou ver que tem um 11 lá. Aí, o que é que eu vou fazer? Vou fazer um novo cálculo para saber quem é o próximo. Então, o próximo é o H' de x mais 2, que é a minha posição 3. Lá eu sei que já tenho 21. Então, eu vou ter que fazer outro cálculo lá, que é o H' de x mais 3. Tudo bem? Então, eu vou colocar o 26 aqui porque eu estou vendo que essa posição ela está lambda. Ok? Então, essa é a ideia. Aqui eu posso considerar que eu estou somando com zero, né? Aí, o que é que a gente vai fazer para formar a nossa função que eu vou dar o x e o k? Ora, professor, eu estou percebendo aqui o seguinte, que essas somas que eu estou fazendo aqui, elas são exatamente o meu k. Tudo bem? Lembra que na minha função, que eu tenho que fazer, ela tem que ter o x e tem que ter o k. Esse k aqui, ele vai ser 0, vai ser 1, vai ser 2 e aí vai, até o m-1. Ora, professor, eu estou percebendo o seguinte, que quando eu somo 0, é exatamente o primeiro elemento que está aqui. Quando eu tenho 1, eu vou para o meu segundo elemento, que é exatamente tá aqui, né? Tudo bem. O meu segundo elemento ele está aqui e eu estou somando 1 aqui. Quando é o terceiro elemento, que o k é igual a 2, eu vou colocar o 2 aqui, vou somar com o h' de x para ter o meu terceiro endereço. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui nesse caso? Basta você pegar a função que você tinha antes, ou seja, você pega o seu h' de x, tudo bem que essa função que está aqui abaixo, você pega uma função hash normal, tudo bem? Que ela só vai dizer onde é que onde a chave deveria estar, tudo bem? Isso não quer dizer que ela vá ficar lá, mas ele fala o endereço. Aí se der colisão que você vai fazer mais alguma coisa. Então, aí você pega e soma com o k. Simplesmente isso. Tudo bem? Então é o que eu estou fazendo aqui, ó. Tudo bem? Estou pegando e somando com 0, somando com 1, somando com 2, somando com 3. Só que a minha primeira tentativa é com 0, a minha segunda é com 1, a minha segunda tentativa é com 2 e a minha terceira é com 3 e assim vai. Então, esse k aqui, ele vai me ajudar nesse sentido. Então, vou fazer aqui, claro, módulo tamanho da tabela, que é m. Então, essa aqui é a nossa função. Essa aqui é o nosso primeiro exemplo de função com endereçamento aberto. E esse método aqui é o que a gente chama de tentativa linear. Então, vamos só pensar um pouco mais nele, tá? Então, aqui na tentativa linear, a gente tem a nossa função h de x, k. A gente vai fazer o quê? Vai pegar a nossa função hash, que é a anterior, tudo bem? Vai somar com k e vai fazer o módulo da tabela, que no caso é m. O k ele vai variar de 0 a m menos 1. Então, aqui nessa tentativa linear, a gente tem um problema que a gente chama de agrupamento primário. Então, a gente pode ter esse agrupamento de chaves, tudo bem? Por exemplo, se você tem aqui na sua tabela, a gente tem essa ideia aqui para essa tentativa, que eu sempre vou pegar o próximo elemento, né? Tipo assim, o endereço que está mais perto dele, ou seja, se eu estou aqui, eu vou pegar eu vou calcular e obter esse aqui que está do lado, né? Mas se não for ele, eu vou pro outro que está aqui. Depois pro outro que está aqui. Tudo bem? Então, se você tem um conjunto de chaves consideráveis que você utilize mais e fique para
indo para esses endereços aqui, tem que ir para esses endereços aqui, você vai agrupar as chaves aqui nesse pedaço da tabela, tudo bem? E isso é um pouco ruim porque as chaves que você mais usa, que você mais precisa fazer busca, remoção e inserção estão nesse pedaço aqui da tabela. E sempre que você for pesquisar lá por elas, tudo bem, você vai ter que considerar o tempo de busca, né? Ou seja, eu vou aumentar um pouco mais, tá? Comparando com outra posição lá da tabela que está vazia e que vai ser bem mais rápida. Então a ideia é a gente fazer uma distribuição melhor disso aqui, tá? Para não ter esse agrupamento primário. Então, aqui na tentativa linear, tá? Eu vou modificar a minha função hash, tudo bem? Então, o meu hash de xk ele vai ser igual, eu vou pegar a minha mesma função anterior hash que eu tinha, que eu estou chamando de hash linha de x aqui. Aí eu vou somar, a ideia é eu pegar uma função quadrática, tá, gente? Então, eu vou pegar uma constante vezes o k e vou somar com outra constante vezes o k ao quadrado. Então, essas constantes aqui elas têm que ser diferentes de zero e eu tenho que tomar o cuidado na escolha dessas constantes aqui. Por quê? Porque no final de todas as minhas tentativas, eu tenho que ter percorrido a tabela inteira. Então, eu tenho que tomar cuidado aqui. Então, basicamente o que eu faço depois é colocar o módulo, né? E o k ele vai variar de 0 a m menos 1. Então, qual foi a ideia aqui para essa função, para essa tentativa quadrática? O que eu tinha anteriormente é que quando eu fazia o cálculo, eu ia imediatamente para o endereço seguinte. Aqui a ideia é você pegar endereços próximos, tá? Mas depois você ir espalhando melhor, né? Ou seja, eu não vou pegar no próximo, eu vou pegar no que está mais à frente. Depois eu pego um que está mais à frente ainda. Então, dessa forma aqui, a gente vê que eu estou espalhando melhor as minhas chaves na tabela. Então, se eu uso vários espaços lá da minha memória, um pedaço específico lá para ter várias chaves naquele espaço lá, eu vou conseguir espalhar essas chaves melhor aqui na tabela. Tudo bem? Agora, tem um problema aqui, que é quando eu vou ter colisões demais em alguns compartimentos da tabela. Tudo bem? Se eu tiver colisão demais lá em uns certos elementos, né, para algumas certas chaves, eu vou ter o que eu chamo de agrupamento secundário, tá? Então, eu tenho que perceber isso aqui também, tá? Na tentativa quadrática, a gente consegue melhorar um pouco da tentativa linear, tá? Então, ela é um pouco melhor, ela consegue espalhar melhor os meus elementos, só que se você tiver muitas colisões em alguns compartimentos, em alguns endereços dela, a gente vai ter o agrupamento que a gente chama de secundário, tá? Então, aqui na dupla dispersão, a gente vai ter que a nossa função ela vai utilizar duas funções hash que a gente viu anteriormente. Tudo bem? Por exemplo, aqui você tem que o seu h de x, k, ele vai ser igual. Aí você vai pegar uma função anterior, por exemplo, eu estou pegando o método da dobra. Então, suponha que esse h' de x ele seja o método da dobra. Disso eu vou somar com o k. Aí eu vou multiplicar o k por outra função que eu tinha anteriormente. Digamos que seja o método da divisão. Tudo bem? Aqui eu estou chamando de h duas linhas de x. Então, eu vou fazer esse método aqui utilizando duas funções hash que eu tinha anteriormente. Então, claro, depois eu faço o módulo de m, que é o tamanho da tabela, e eu sei que o k ele vai variar de 0 até m menos 1, né? Então, aqui nesse caso, a gente tem que perceber o seguinte, que para dar colisão, eu tenho que ter
essas possibilidades aqui, ó. Tipo, se você tem as chaves que vão dar colisão, tipo, eu vou colocar aqui colisão de X e Y. Então, se você tem duas chaves que tá dando colisão, eu vou nomear de A e B, tá? Para ficar mais fácil aqui. Então, se você tem A e B, duas chaves que estão dando colisão. Só vai dar colisão aqui nesse caso se o H de A, o H' de A, dá igual o H' de B. Desculpa aqui, o H' de B. Tudo bem? E mais, também tem que ocorrer o seguinte, isso aqui é uma condição que está com outra condição aqui também junto, tá? O H duas linhas de A tem que ser igual ao H duas linhas de B. Tudo bem? Ou seja, para dar colisão, tem que dar colisão nos dois métodos que eu estou escolhendo aqui. Tudo bem? Então, se eu escolher o método da dobra e o método da divisão, só vai dar colisão nesse método aqui, se der no método da dobra e da colisão e da divisão também. Tá claro? Então, aqui a possibilidade de dar colisão de duas chaves, ela vai ser menor, tudo bem? Vai ser menor do que as outras tentativas que a gente fez, do que a tentativa linear e do que a tentativa quadrática. Então, aqui a gente consegue um espalhamento melhor ainda do que o da tentativa quadrática. Então, esse método aqui ele funciona melhor do que os outros dois. Agora, claro, como sempre, eu tenho que escolher essas funções aqui de modo que quando eu vá fazer todas as minhas tentativas de encontrar algum elemento, eu tenho que ter a certeza de que eu percorri a minha tabela inteira. Tá, gente? Então, por hoje é só. Eu desejo sinceramente que todos vocês estejam com saúde e que a família de vocês também, claro, e fiquem com Deus, tá?